Aí o outro lá, Abraão Galdino, toda seita é arminiana, tá vendo? Ó, outro que aprendeu a não fazer apologética e a defender a sua fé de forma amorosa. Eu estou falando para você, por que as igrejas não aceitam mais, em sua grande maioria, voltando? Então, por que as igrejas não chamam mais, né, os apologistas, no geral, para fazer palestra? Por que caiu muito os interessados em apologética? Por quê? Porque fazem apologética de forma agressiva. Eu lembro que uma vez o Nathanael Rinaldi, né, levou um garment, que é uma peça sagrada de roupa para os mormons, entendeu? E começou a fazer gozação ali com o garment, entendeu? E quem participou dessa gozação? Adivinha, né? Porque eu estava lá, né? Entendeu? Então é isso, pessoal. Apologética para fazer gozação, sarcasmo com adeptos de seitas, para mim não presta. Por isso que eu falo, eu não perco tempo com CACP. Vocês viram aí? Então ele cita o Sr. Nathanael Rinaldi de uma maneira depreciativa. Eu participei de várias palestras do Sr. Rinaldi. Eu mesmo consegui algumas palestras para ele. Uma das grandes palestras que eu vi lá foi realizada na Assembleia de Deus, no Ministério da Assembleia de Deus do Belém, em Suzano, né, do qual o pastor, que era um coronel, parece que ele já faleceu, eu não lembro o nome dele agora. E lá o Sr. Rinaldi dissertou sobre todas as seitas, Senhor Jeová, Mormons, explicou para os líderes. E eu não vi nenhum tipo de sarcasmo, de piada. Pode ter acontecido alguma ironia em suas palestras. Olha, é normal, pode ter acontecido sim. Agora ele levava com muita seriedade a apologética, certo? A única coisa que o Sr. Martinez e o Sr. Rinaldi não deram avanço na sua teologia foi que eles não descobriram que realmente toda seita é arminiana, assim como o Sr. Fernando Galli quer esconder essa grande verdade. Toda seita é arminiana. Porque Armínio, ele bebeu da fonte sinergista católica. Bebeu e se lambuzou. Bebeu, mas bebeu mesmo, da fonte sinergística. Tá? Por isso que ele abandonou a doutrina reformada, em alguns pontos. Tá? Alguns pontos ele continuou monergista. Agora, o que acontece? Fazer uma apologética depreciativa é você mostrar a verdade para as pessoas, tá? As Irmãs de Jeová, elas são sinergísticas, os mormons são sinergísticos, os espíritas são sinergísticos, e por aí vai indo. As seitas são sinergísticas. Então, se eu falar isso, eu estou ofendendo as pessoas, eu não estou usando apologética com amor. Ô, senhor Fernando Galli, então que tipo de calvinismo o senhor expressa? Que tipo de calvinismo? Né? O senhor é um tipo de calvinista Nutella, então, dessa geração em que nós temos aí calvinistas pentecostais, calvinistas de todo tipo, né, que existe, né, hipercalvinistas, certo, neopuritanos, sei lá, que tipo de... Então o senhor quer ser o quê? Amigo de tudo? As pessoas que estão lá dentro são todas perdidas, como, por exemplo, na Senhor Jeová, por exemplo, nos Mormons? Eu não acredito nisso. Eu acredito, assim como eu era da Assembleia de Deus, fiquei mais de 10 anos no movimento, Deus não tinha propósito comigo ali dentro? Ou seja, não lá dentro, mas Deus não tinha a minha alma preparada para coisas melhores, mais excelentes? Então, é isto que, infelizmente, eu não deu tempo de falar com o Sr. Rinaldi, de conversar para ele, porque ele não tinha deslumbrado. Quando eu passei para a fé reformada sozinho, lendo as escrituras, certo? Uma das coisas que mais me chocaram, a primeira coisa foi saber que toda seita, ela acredita no livre-arbítrio. Até mesmo o satanismo crê no livre-arbítrio. Isso me chocou bastante. Só isso já seria motivo para eu me tornar um cristão monergista. Só isso. Já é o bastante. Mas depois você vai avançando, você vai vendo coisas piores. Você vai vendo que toda seita, de fato, ela é arminiana. Ela quer prender os seus membros com perda de salvação e tudo mais. Mas
quem é o vilão é a teologia reformada. E aí nós encontramos uma situação dele falando do Sr. Rinaldi. O Sr. Rinaldi não conheceu esse degrau aí, né, de conhecimento, que toda seita era arminiana, senão ele tinha passado certamente para a teologia reformada. Mas eu acredito que o Sr. Rinaldi está lá no céu, na glória com o Senhor Jesus. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, se você olha a mentalidade do Rinaldi, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, você vê algumas concepções monergísticas, entendeu? E isso pode ser tratado uma outra questão, evidentemente. Mas não é você conhecer o Sínodo de Dort que você vai ser salvo. Você é salvo por conhecer o Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas, mas não adianta você insistir no sinergismo dizendo que o sinergismo é correto, porque ele não é. Tá? A teologia arminiana é você se salvando. É você escolhendo a Deus. Ah, não, mas a graça preveniente abriu meu livre-arbítrio. Ah, para com essas conversinhas. Desse jeitinho brasileiro, tá bom? A grande questão é, Deus escolhe pessoas. E ele não é carrasco tirano por isso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor por absoluto. Ele é o Senhor por absoluto. Eu não. Entende? Então, esse tipo de ataque ao Sr. Rinaldi é sem fundamento, viu, Sr. Fernando Galli? Sem fundamento nenhum. Ele evangelizava as pessoas na praia, ímpios, adeptos de seitas, saía toda semana, era um motorzinho, que nem o filho dele falava, é um motorzinho. Um dia o motorzinho parou, ele morreu. Ele morreu na cadeira com a Bíblia na mão. Mas o que acontece é o seguinte, o senhor vem falar mal de umas pessoas, de uma pessoa que foi um pioneiro da apologética aqui no Brasil, o senhor está de brincadeira, hein? O senhor está de brincadeira. E ainda carrega ideias como ideias do senhor Hernandes Dias Lopes? Nós vivemos um período de soberba. Nós vivemos um período de guerra de ideias. Calvinistas e arminianos, de conservadores e pentecostais, de amilenistas e pré-milenistas. E nós entramos nessa luta intelectual e muitas vezes estufamos o peito e olhamos uns para os outros de cima para baixo. Temos nariz empinado. Guerrinhas. Nós estamos fazendo guerrinhas intelectuais. Eu mostrei para você alguns documentos aqui dos arminianos. Isso é guerrinha? Isso é uma coisa muito séria. Armínio, ele dividiu a igreja na Holanda, certo? No momento que não era para acontecer isso. Estava acontecendo uma guerra com a Espanha e não era o momento para acontecer tudo isso. Mas teve que se levantar o Dort para sanar esse grande problema, desse sinergismo católico que estava retornando à Igreja de Cristo. E aí você encontra aí apologistas de hoje dizendo que não tem problema, não, tá tudo resolvido. Você tá entende? Complicado isso daí, viu? Bem complicadinho. Nós estamos vendo aí realmente, é evidente que se você tiver, que nem ele falou lá, né, o Fernando Galli, na Europa da vida, ou mesmo na Ásia, ali na África, onde os muçulmanos estão matando cristãos, vai se unir calvinistas com arminianos, né, para um só propósito. Evidente, assim como em causas sociais, alguns países da Índia se uniu protestantes com católicos, mas não na doutrina, mas com objetivo, por exemplo, lutar contra o aborto. Você entende? Então é um objetivo, porque os objetivos são os mesmos nesse sentido, mas não dá para conciliar o semi-pelagianismo católico e evangélico como algo real, como algo verdadeiro. Não. É salvação pela fé e obras. Porque se eu aceitei Jesus, e fui eu que escolhi o Senhor, é obras, querido. Ah, não, mas é presente dado por Deus, eu aceito esse presente. Ué, mas você aceitou. É obra. Tá? É que você não entende, né? Você acha que a gente está falando demais. Mas quando você começa a investigar, investiga esse canal, quando a gente faz vídeos sobre semi-pelagianismo, o que é pelagianismo, o que é obra, salvação pela obra, salvação pela fé, aquilo que Lutero lutou, se desligou da Igreja Católica,
Os luteranos posteriores entraram no sinergismo católico de novo, abandonando Lutero. Melanchthon também, que Armínio leu também, abandonou também Lutero, o que Lutero tinha descoberto pela Bíblia. Então, sabe, não tem como ter esta união da igreja, do corpo de Cristo, que ele diz, no sentido teológico. É lógico que eu não vou ser inimigo, né? Eu vou usar de violência contra alguém que é arminiano, entendeu? Não é isso, não é essa a questão. Nós estamos tratando de questões entre a verdade e a mentira, entre a teologia e a heresia. Aí vem esse pessoal falando, citando mal, né, o senhor Nathanael Rinaldi, e ainda dizendo que o Martinez não faz uma boa teologia porque cita nomes, porque, olha, o Martinez, quem sabe um dia ele descubra que toda seita arminiana e se volte para a teologia reformada dos reformadores protestantes. Quem sabe, certo? Agora, ele hoje sendo inimigo desta fé, que ele não aceita de jeito nenhum, que ele fala que não existe decretos, tal, porque senão a gente coloca Deus como autor do mal e todas essas coisas todas, ele não entendeu, porque ele não lê esse assunto. Ele fica enfiado no negócio de adventismo. Eu era assim também. Era só TJ, Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista. Esquecia de ler, não tinha tempo para ler livros reformados, entender o que eles pensam, o que eles acreditam. Aí, como ele vê, né, sites de pessoas anticalvinistas, ele vai só encher na cabeça de um anticalvinismo, porque ele não entende o que é evangelho monergístico. Você entendeu? Então, assim, senhor Fernando Galli, estou aqui apresentando. Muitas pessoas vão falar que é um ataque ad hominem. Não é ataque ad hominem. É necessário citar nomes de pessoas quando essas pessoas estão equivocadas. E o senhor está equivocado. O senhor está equivocado. Então a passividade, certo? Ela também é pecaminosa. O excesso de amor, ele também é pecaminoso. Quando as pessoas pegam aqueles textos das escrituras, não julgai, né? Não é isso? Então a pessoa pega todo o compêndio, não julgue nunca. E aí esquece a outra passagem da Tessalonicenses, julgai todas as coisas. Joga tudo fora. Está escrito na Bíblia, não julgai, então pronto. É assim que funciona a boa apologética. Não citar nomes dos hereges. Não alertar sobre os lobos devoradores que andam dentro das igrejas. Sobre os canais digitais, de seitas digitais. Não podemos citar nomes. Temos que ter amor para com os adventistas. É que ele não pegou os adventistas do primórdio, do tempo do Nathanael Rinaldi, que os caras vinham com unha e dente em cima de você. Ele pegou agora os adventistas Nutelinha que existe hoje. Mas os primeiros adventistas eram como Testemunho de Jeová, querido. Você entendeu? Eles vinham que nem lobos para tirar todo mundo dentro das igrejas evangélicas. Porque a igreja remanescente, que era a igreja a adventista, assim como é hoje, é o único caminho, né? Que a igreja de Cristo, para eles. Então, é desse amor que o senhor está falando, desse amor aí, a passividade, lembre-se, olha, quando você conversa com um esquerdista, é uma coisa. Agora, a pior coisa é você conversar com um pacifista, né? Com aquele cara passivo. Olha, veja bem, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, sabe? Cara, ele é tão assim, ruim para a sociedade, como aquele que é esquerdista mesmo, ideologia esquerdista, que quer provar tudo que é lei contra a população, entendeu? Contra os bons costumes, entendeu? O pacifista também é alguém perigoso para a sociedade. Banido do Vejam Só. Que vergonha, hein? Um apologista como o senhor, né? Ser banido de um programa Vejam Só, hein? O senhor e outros aí. Por quê? Porque faz apologética de forma agressiva. O pastor fez o prefácio do meu novo livro, que é distribuído gratuitamente, elogiando o meu trabalho como apologista, que eu sou um apologista diferente, que eu mostro a verdade sem ofender as pessoas. O senhor nunca mais volta no programa Vejam Só enquanto o senhor não mudar. Tá certo? O senhor foi banido do programa Vejam Só. Entendeu? Pelo seu mau comportamento. E eu ouvi isso de lideranças do programa Vejam Só. Mau comportamento seu. Beleza? Um abraço.
Então, o senhor Fernando Galli disse que não ataca pessoas, mas ficou lá insistindo que o Flávio Martinez do CACP foi excluído do programa, vejam só, como se isso fosse um troféu de honra. Né? Tá vendo? O senhor faz uma apologética agressiva, então o senhor foi excluído para sempre do Vejam Só, por causa da sua agressividade. Ué, certamente, se eu fosse no Vejam Só, seria uma vez só também, porque eu não vou ficar lá com populismo, entendeu? Dando risadinha, que nem eu vejo alguns pastores calvinistas. E aí, meu amigo, pastor? Eu respeito o pastor, respeito ele. Não, rapaz, eu ia chegar na broca, você entendeu? Ia chegar mesmo, entendeu? Com a espada do Senhor. Falou, vem cá, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos ver a historicidade da igreja e vamos ver os seus equívocos. Só uma vez também, não vejam só, tá, o senhor Fernando Galli? Só uma vez só. Me chamaram, por incrível que pareça, 2 vezes. Mas como eu era policial militar, e essas 2 vezes eu estava escalado. Você acredita? Eu sei que o senhor pode não acreditar, né? Mas aí também depois nunca mais me chamaram. Mas se eu fosse, meu irmão, tratar nesse assunto de soterologia, eu ia mesmo com sede ao pote, como a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que a historicidade diz? Mas o senhor é um calvinista realmente que está com o calvinismo deturpado. É necessário o senhor retornar, entendeu? Aos escritos de John Owen, aos escritos de Jonathan Edwards, retornar aos escritos de Lord Jones, Dr. Lord Jones. Leia essas pessoas, entendeu? Lord Jones, ele não aceitou Billy Graham para andar juntos os dois. É lógico que não. É lógico que eles não eram populistas. Se fosse o senhor, provavelmente o senhor aceitava, né? O Billy Graham está me chamando? Glória a Deus. Não é verdade? Mas ele falou, não, vocês vão continuar fazendo lá apelo, você vai fazer esse tipo de sinergismo aí? Ele não aceitou. Ele não queria a glória dos homens, Dr. Lord Jones, entendeu? É assim que nós temos que se comportar como um cristão verdadeiro, e principalmente um cristão monergista. É dessa forma que nós devemos agir. Não importa o que as pessoas pensem de nós. O que importa é que Deus pensa de nós. O que importa não é o que as pessoas achavam de João Batista, se ele era radical. O que importa é que Deus pensava de João Batista. Entende? Não que eu estou me comparando, pelo amor de Deus. Eu só estou dando um exemplo de que temos que levar a teologia com seriedade. É sim, sim, não, não. É uma verdade e a outra é mentira. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Não existe esse negocinho que querem fazer por aí, tá bom? Não existe. Tá? Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Levem com seriedade o Evangelho de Cristo. Isso aqui não é brincadeira. Tá? Não tentem ser populares. Não tentem ser agradáveis. Não tentem fazer com que você seja uma pessoa bem vista pelas mídias, redes sociais. Entendeu? Importa que você pregue o Evangelho como ele é, sem agradar A ou B, mas agradando o seu Deus. Que Deus tenha misericórdia em nossos dias tenebrosos que vivemos. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!